Tela? Sim, estamos vendo sua tela. Perfeito. Então, esta apresentação é algo que fiz este ano na Feira de Energia do Oriente Médio em Dubai. Acho que faz sentido, pois estamos totalmente focados em tópicos sobre melhoria da confiabilidade de motores e infraestrutura energética, não só no Oriente Médio, mas em vários aspectos da indústria na Europa. Então, vamos começar por aí. Meu nome é Assim Awani, sou gerente de vendas industriais para o sudoeste da Europa, agora expandindo nossa região para o Oriente Médio e África. Hoje, apresentarei como diagnosticar e resolver falhas em rolamentos elétricos. O objetivo é aprofundar um pouco sobre por que os rolamentos falham. Também entender como ocorrem danos elétricos nos rolamentos ou compartilhar estudos de casos reais, como identificar o problema e, através deles, como escolher o anel certo, usá-lo e posicioná-lo corretamente. Sobre a estratégia de mitigação, algumas palavras sobre os anéis AEGES de aterramento do eixo, que inventamos há mais de 20 anos. E sim, é uma solução patenteada. Também o sistema de aterramento elétrico que propomos para reduzir o potencial e manter seu sistema operando 24/7 sem custos de inatividade. Então, a única solução comprovada a longo prazo no mercado, especialmente para aplicações VFD, é o anel AEGES de aterramento do eixo. E, bem, acho que compartilhar estudos de caso de diversos setores será interessante para vocês, porque não são só bombas e compressores. Há muitas aplicações onde não imaginávamos que o Aegis se encaixaria, mas na verdade está funcionando muito bem. Então, sim. Por que os rolamentos falham? Essa é uma pergunta bem interessante. Existem muitos fatores envolvidos. Sabemos que pode haver falhas por folga mecânica, lubrificação excessiva, talvez desalinhamento. É importante saber que 30% a 40% dos problemas em rolamentos vêm de descargas elétricas. Entender como identificar essas causas raiz de danos aos rolamentos é crucial para resolver o problema. Danos nos rolamentos elétricos são sérios, especialmente hoje, pois usamos mais VFDs, inversores de frequência. Então, precisamos entender exatamente que problemas você enfrenta nos seus motores. A questão é como o dano elétrico ocorre quando se usa um osciloscópio, não um multímetro. Você precisa de um osciloscópio com largura de banda mínima de 100 MHz. Você pode identificar esse tipo de descarga elétrica. Isso é exatamente o que você vê aqui no visor do osciloscópio. Está carregando aqui e depois descarregando. Isso é uma descarga, chamamos de arco elétrico. Pode ocorrer 1000 vezes por hora e ser tanto positivo quanto negativo. Entenderam? Quando você ultrapassa 5 volts pico a pico, chegando a 20 volts, você entra numa área onde pode haver descarga pela pista do rolamento, alterando suas propriedades mecânicas. É crucial saber identificar isso. Use um osciloscópio com largura de banda mínima de 100 MHz. Com uma sonda de eixo aterrada, você pode medir a tensão do eixo. É um problema de corrente, mas o foco é na tensão do eixo. O osciloscópio é essencial para identificar e visualizar essas descargas elétricas. Como eu disse, é um problema atual que estamos focando muito, a tensão do eixo. Por quê? Porque ao atingir tanta energia, lembre-se que o motor funciona como um capacitor. Essa energia, simplificando, depende da capacitância do rolamento, mas principalmente da tensão do eixo. É quadrática. Então, reduzir esse fator eventualmente reduzirá a energia. Queremos reduzir essa tensão ao máximo, pois com tanta energia,
mesmo em média baixa ou alta tensão, ultrapassará as propriedades elétricas do filme de óleo, descarregando na pista interna. Além disso, descarregará na pista externa e contaminará a graxa com partículas dos rolamentos. E então seu sistema, você começará a ouvi-lo, porque tem o primeiro estágio de congelamento e depois um episódio de flutuação, onde na maioria dos casos enfrentará um tempo de inatividade que acabará custando muito dinheiro. Algo a considerar aqui é que a tensão do eixo precisa ser mitigada, pois para derreter metal é necessária muita energia. Estamos falando de 1.200 graus. Isso é um impacto enorme. E veja, isso é uma imagem, é um arco elétrico ali. Essa é uma descarga que ocorre na pista interna dos seus rolamentos. Isso não só contamina as propriedades mecânicas do rolamento, mas também a graxa, que fica preta e queimada devido à contaminação por pequenas partículas de metal. Estamos usando muito mais inversores de frequência do que antes. Você também nota os motores mais recentes EIE5 e IE. Então, a eficiência energética que temos hoje, eles têm cada vez mais VFDs. Por que usamos mais VFDs? Até 2030, a BIMAS, Associação Belga de Reparo de Motores, prevê aumento de 50% no uso de VFDs, por razões óbvias. Podemos ajustar com precisão a velocidade e o torque do motor. Você terá economia de energia. Isso é muito importante hoje, especialmente na Europa. Você otimizará seu processo e aumentará sua produtividade. Então, VFDs estarão cada vez mais presentes. Ao instalar VFDs, precisa de estratégia segura para manter o motor funcionando 24/7. Você enfrentará dois tipos de falha com motores acionados por VFDs. O primeiro são falhas no enrolamento, resolvidas com classe de isolamento adequada. Bem, não vou elaborar mais sobre isso. Vamos focar nas falhas de rolamento. Hoje não temos padrões ou recomendações do OAM sobre isolar um rolamento ou todo o quadro. É uma área cinzenta. Não sabemos bem o que fazer. Na EST, buscamos uma solução para entender e resolver melhor esse problema. Para exemplificar, temos um motor simples. Vê-se um motor assíncrono. Sem inversor de frequência, a tensão de modo comum, soma das três fases, é zero. Percebem? Aqui, 240 menos 120, 120 dá zero. A soma das três fases, a tensão de modo comum, é sempre zero. É equilibrado, não precisa de proteção, exceto em motores grandes. E eu vou contar mais sobre isso depois desta apresentação. Por outro lado, quando você tem um motor com VFD, esses VFDs têm o que chamamos de IGBT interno. É um transistor que comuta frequências muito rápido para controlar a velocidade do motor. Isso induz uma tensão de eixo capacitiva que acaba descarregando nos rolamentos. E sabe de uma coisa? O IGBT converte AC em DC, passa por um retificador simulando uma onda senoidal com pulsos. Chamamos isso de modulação por largura de pulso, e como pode ver, são menos e mais regulares. Aqui temos uma tensão de modo comum que é positiva, zero ou negativa. É desequilibrado. É quando dizemos que a proteção do rolamento geralmente é necessária. Vamos dizer claramente, a proteção é obrigatória em motores com VFDs. E aqui uma forma bem simples de entender isso. Quando você tem um motor acionado por VFD, no primeiro quilowatt do motor que vê aqui, terá o que chamamos de corrente EDM capacitiva. Esta, a corrente amarela. Ela vem do VFD e tenta ir para o terra pelo caminho de menor impedância. E no motor, esse caminho será o rolamento. Veja, tanta energia se acumula que acaba descarregando através da pista do rolamento aqui. Isso resulta de uma tensão capacitiva reacoplada no eixo, vinda do VFD,
e tentando ir para o terra. Vê-se que tem um aspecto linear aqui, e esta é uma corrente EDM capacitiva, que não se deve confundir com a outra corrente que surge com o alto DVDT a partir de 75 kV. Chamamos essa de corrente circulante de alta frequência. E esta, a partir de 75 kV de potência do motor, veja, tem uma aparência mais exponencial. Está subindo bem alto. Essa corrente de alta frequência é devido ao fluxo gerado pelas correntes de modo comum. E veja, está circulando entre o rotor e o estator. Faz um circuito fechado entre o rotor e o estator. Veja aqui, essa corrente vai se acumular e gerar uma tensão no eixo que danificará os rolamentos, seja na extremidade motora ou não motora. Por isso, é crucial ter primeiro um aterramento adequado. É preciso aterrar bem essas altas frequências das correntes de rolamento. Primeiro, você precisa de uma cinta de aterramento de alta frequência. Entende? Não essa, pois não é adequada para VFD e altas frequências. Devido ao efeito pelicular, é preciso uma superfície plana para guiar os elétrons corretamente ao terra. Feito isso, pode-se instalar um anel de aterramento do eixo para a corrente amarela, criando outra passagem. Não se corta essa corrente amarela, apenas se fornece uma passagem segura para o terra. As fibras altamente condutoras do anel cobrem 100% do eixo, guiando a alta frequência ao terra pela cinta de aterramento. Isso é para a corrente amarela. Para a corrente vermelha, temos um circuito fechado. Para lidar com isso, é preciso cortar. Vê este circuito. Interromper este circuito é simplesmente colocar um isolamento. Portanto, recomendamos um rolamento isolado. Então, a partir de 75 kV para lidar com a corrente, coloque uma solução de aterramento de eixo aqui, que pode ser instalação externa ou interna. E o oposto, para respeitar o equilíbrio eletromagnético, é muito importante. Você precisa ter, no lado oposto, um rolamento isolado e vice-versa. Se não tiver opção além de instalar o anel na extremidade sem acionamento, pode colocar o rolamento isolado aqui. Então, por que precisamos tanto instalar uma cinta de aterramento de alta frequência? Por causa do efeito pelicular. As altas frequências tendem a viajar pela superfície, por isso o cabo verde e amarelo não é adequado, especialmente em aplicações VFD. E quando você acumula tanta energia, o impacto nos rolamentos será visível. Primeiro você vê isso, são descargas EDM. Você pode ver alguns arcos elétricos ocorrendo aqui. Bem, ali está ampliado 1000 vezes, então é enorme. Pode-se ver que o primeiro estágio de descarga elétrica será a pista fosca do rolamento aqui. É um fenômeno interessante. Como o fenômeno aparece de 3 a 12 meses após o início da operação do motor. Quando esse fenômeno ocorre repetidamente, você verá essa ondulação na pista externa do rolamento. Esse estágio indica que você enfrentará, mais cedo ou mais tarde, um tempo de inatividade. Isso pode ser muito custoso em algum momento. Por isso, é um assunto urgente a considerar quando se tem um motor acionado por VFD. Aqui estão fotos de rolamentos cortados para identificar descargas elétricas. Pode-se ver claramente aqui o padrão de ondulação. Inicialmente pode parecer mecânico, mas são problemas elétricos da configuração do motor. Então, é crucial, ao identificar graxa queimada e enegrecida, ter cuidado e garantir que você possa cortar o rolamento e verificar se há descarga elétrica ou não. Isso vem de uma norma ISA de 2015. Você encontra isso no AR100 2015, seção 2, reparo mecânico, 2.2 rolamentos da ISA. Os rolamentos devem ser inspecionados quanto a falhas como lascas, contaminação, desgaste, estrias e ranhuras. Isso é muito importante. É preciso cortar, inspecionar e identificar se há algum problema. Abaixo de 75 kV, é crucial instalar o anel de aterramento Aegis para desviar. A corrente capacitiva EDM será desviada pelas fibras condutoras.
corpo de alumínio, estrutura do motor e terra. Além disso, é crucial que o motor e o VFD tenham o mesmo aterramento comum para reduzir o potencial de ajuda ao equipamento acionado. Veja, coloca-se cintas de aterramento de alta frequência em toda parte, pois estamos lidando com altas frequências. Isso é fundamental. Tente reduzir essa distância ao máximo possível. Observe o anel da cinta de aterramento de alta frequência. Pode-se ter instalação externa e interna, pois nosso anel suporta temperaturas de 80 a plus 210 acima de 75 kW. Lembre-se da corrente amarela, a corrente capacitiva EDM, que percorre as fibras. Antes era uma instalação externa. Agora temos uma instalação interna, atrás do retentor do rolamento. O anel pode ser instalado aqui, com a cinta guiando a alta frequência ao terra com segurança. E no lado oposto, você instalará um rolamento isolado para interromper essa corrente circulante de alta frequência. Acima de 375 kW será o mesmo. A única diferença é que este anel será um anel PRO. Em vez de duas fibras brutas, com mais de 1.000 pontos de contato, você terá um Pro-Ring com 6 fibras e 1 milhão de pontos de contato para mitigar esse problema no eixo. Eixo maior, mais potência, então mais fibras. Disponível para eixos de 50 a 800 mm, em versões dividida e sólida. Pode ser personalizado, especialmente para aplicações marítimas. Se quiser substituir o corpo de alumínio, você pode usar o... Este é um anel personalizado para água salgada. Pode-se usar aço inox em aplicações marítimas e Pro-Rings em motores CA e CC grandes e geradores. Aqui temos um vídeo mostrando nossa sonda de eixo. Veja, coloca-se no eixo em rotação e com o osciloscópio mede-se a tensão do eixo. Aqui vemos a tensão do eixo, a onda de 6 etapas, e ao aproximar deste simulador com fibras, veremos como a tensão é reduzida. Este é um simulador do anel. Vamos ver como funciona. Estão vendo? Ele se aproxima e observe como a tensão cai. Está vendo aqui? A tensão cai só de tocar nas fibras. Por isso, nossas fibras são patenteadas e altamente condutoras. Isso torna o produto uma verdadeira apólice de seguro para sua instalação. Então, veja a diferença com o motor Siemens de 800 kW. Não há limite de RPM, percebem? Sem aterramento do eixo. Temos uns 15 volts pico a pico aqui, o que é enorme. Lembrem-se, acima de 5 volts pico a pico já é um problema potencial. Aqui, com escovas de bloco de carbono, você pode ainda deixar passar algumas altas frequências. Tem 8, 10 volts pico a pico, não é bom para o VFD, mas com o anel Aegis fica abaixo de 1 volt, na zona segura abaixo de 5 volts pico a pico. Agora, alguns estudos de caso na Alemanha, com um gerador de turbina eólica da Siemens. É um gerador de 5 megawatts. Vemos que eles usavam uma solução. Era como um cabo tocando o eixo. Mas o problema é que há desgaste. Vejam aqui. O cliente enfrentou descargas elétricas nos rolamentos. Sem aterramento tem 20 a 29 volts pico a pico, que é enorme. Então, ele decidiu instalar os anéis, mas veja aqui, temos os anéis Pro com 6 fileiras de fibras e a cinta de aterramento de alta frequência, não na estrutura do motor, mas direto no anel. Então, a tensão do eixo, a alta frequência, vai para as fibras, para o corpo de alumínio, e é guiada para fora do motor e gerador, graças à cinta de aterramento de alta frequência. E veja como a tensão cai, chegando a cerca de 400 milivolts pico a pico, o que é ótimo porque está logo abaixo de 1 volt. Esta é uma instalação que foi coordenada pelo Jens Leibner. Ele é o gerente industrial do norte da Europa e nosso especialista em negócios eólicos. Esta é uma instalação que ocorreu. Hassan, posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Temos uma pergunta.
Qual o valor máximo de tensão do eixo considerado seguro para o rolamento? Ou melhor, em que tensão do eixo é aconselhável usar a tecnologia Aegis? Depende dos problemas e da criticidade da sua aplicação. Lembre-se, você pode usar o anel Aegis para um motor de 1 kW de potência. O fenômeno pode ocorrer, mas um motor de 1 kW não é tão caro. É considerado como um item consumível, então você pode simplesmente substituí-lo. Mas se o motor de 1 kW for crítico, como em esteiras ou aplicações farmacêuticas, eles não devem ter nenhum tempo de inatividade. Então eles usarão o anel Aegis, se for acionado por VFDs. Então realmente depende da criticidade da aplicação. Por isso, no final, mostrarei que estamos muito presentes em aplicações críticas. Pode ser nuclear, naval, fábrica de papel, siderúrgica, máquina de ferramentas, fusos, onde o usuário final não pode ter tempo de inatividade. Recentemente, estamos mais presentes no setor de petróleo e gás. A resposta é óbvia. Em petróleo, gás e mineração, para extrair ouro, prata e outros, o sistema não pode falhar, pois custa muito caro. Quando há uma aplicação muito crítica, escolhem Aegis porque sabem que o sistema será mais confiável. Respondi a sua pergunta? A questão é sobre a tensão, não a potência. Tensão, entende? A tensão, não a potência. Ok. Em que nível de tensão pode ocorrer a descarga elétrica, certo? O Pepe? Oi, olá. Meu nome é Pepe. Sim, olá. Olá. Você diz que temos uma tensão segura no eixo do motor. Para fins comerciais, que valor podemos dizer ao cliente para. Podemos vender a solução? Eu não posso. Preciso da tensão máxima do eixo medida com o osciloscópio. Ah, entendi. Compreendo. Melhor voltar ao slide anterior sobre o. Sim, a tolerância do eixo pico a pico. Sim, eu entendo a pergunta dele. Eu entendo a pergunta dele. Então vê? Lembra o que eu disse aqui? Com a Aegis, ficamos abaixo de 5 volts. Se medir acima de 5 volts pico a pico, é problema. Pode ser problema agora, em 3 meses ou em 1 ano. O ciclo de troca do rolamento será menor por descargas elétricas. Limite seguro. Abaixo de 5 PV pico a pico até 800 kW. Se você me acompanhar. Em faixas de megawatts, 2, 1 ou 300 metros MW, é aceitável estar abaixo de 10. É normal, pois tem eixo maior, rolamentos maiores, então maior carga real e assim por diante. A tolerância é melhor, mas geralmente para baixa e média tensão fica abaixo de 5 volts pico a pico, e isso é o que você tem com o Aegis. Se ao medir a tensão do eixo com osciloscópio estiver acima de 5V, há um problema de aterramento. Resolva melhorando o aterramento, usando cinta de alta frequência e depois um anel Aegis. Então, se entendi bem, 5 volts pico a pico abaixo de 800 kW. Sim, tá tudo bem. Abaixo de 5V até 800 kV, nunca terá problemas por falta de energia suficiente. Lembra da energia aqui? Com menos de 5V, não há energia suficiente para formar arco no rolamento. Mas cuidado com mais de 5. Sim. Obrigado.
Obrigado. De nada. Vamos continuar. Obrigado pela pergunta, pois é algo que você pode encontrar no nosso manual. O padrão NEMA diz que é abaixo de 10 volts pico a pico para motores maiores, com referência no manual. Posso compartilhar isso com vocês no final da apresentação. Aqui temos um sistema HVAC em Genebra. Por que é crítico? Falamos de motobombas de 30 kV acionadas por VFDs. Precisam resfriar a sala com servidores contendo informações críticas. Há 2 motobombas resfriando esta sala. Com 30 kV, abaixo de 75, só há corrente capacitiva EDM. Então ocorre esse fenômeno de descarga elétrica. Olha, foi no ano passado, em julho de 2024, na ponta motriz. Houve descarga elétrica no rolamento e puseram um rolamento isolado na ponta não motriz, mas o problema persistiu. Por quê? Porque há uma corrente capacitiva EDM. Como um capacitor, carrega na camada isolada e descarrega na pista interna. Entende? Por isso, o rolamento isolado não é a solução. É parte dela, principalmente para altas frequências, corrente circulante. Mas abaixo de 75, não deve haver alto DVDT. Só tem a corrente EDM para lidar, então precisa melhorar o aterramento e usar solução de aterramento do eixo. O que fizeram foi aterrar o sistema, ver a fita de aterramento de alta frequência e colocaram o anel Aegis aqui. Vê aqui, na ponta motriz? Antes mediam 12 volts pico a pico. Lembre-se, acima de 5 volts. Isso é um problema. Por isso enfrentavam esse problema no rolamento. Mas com o anel Aegis agora, eles giram em torno de 1,25, entende? 1,25 volts pico a pico. Então você quer uns 10 volts, cerca de 10 volts pico a pico, o que é ótimo. Não há energia suficiente para criar arco no seu sistema. Assim é como você torna seu sistema mais seguro e confiável. Este é outro estudo de caso com as caixas de câmbio da Siemens. Fazemos testes com 2 escovas de carbono prateado e notamos que não funciona em altas frequências, pois forma uma pátina devido à umidade e poeira, isolando o eixo. Também age como efeito pelicular, pois as altas frequências passam por ali. Por isso, precisa-se de algo que realmente funcione em altas frequências. E é basicamente isso que nossa solução Aegis faz. Veja, ao medir a tensão do eixo aqui, coloque a sonda neste motor de 8 mV e medimos 40 V pico a pico, entende? Em certo ponto, a 25 volts, observamos uma descarga típica, percebe? Lembre-se, a descarga é algo muito vertical. Notamos descargas ocorrendo pois estamos acima de 5 volts. Isso é bem normal. Aqui você vê o fenômeno das listras de tigre. Dá para ver descargas elétricas na caixa de câmbio. Na caixa de câmbio. Então, esse fenômeno de listras de tigre é devido ao motor. Você não tem nada para lidar com a corrente capacitiva EDM. Então, como o acoplamento não é isolado, essa corrente de rolamento irá para a caixa de engrenagens e descarregará aqui. Isto é um fenômeno chamado listras de tigre, veja, descarregando nas caixas de câmbio. Quando você tem um aterramento adequado com o anel Aegis, você fica abaixo de 1 volt pico a pico. E abaixo de 1 volt não há energia suficiente. Então agora você está no caminho seguro. Aqui temos uma aplicação nuclear. Está nas vedações da bomba de recirculação que resfria todo o sistema. Então você precisa de muita confiabilidade ali. Eles têm escovas de bloco de carbono para baixas frequências e o anel Aegis, que não é de alumínio, mas de aço inoxidável. Por quê? Porque o alumínio pode queimar. Isso não acontece com o aço inoxidável. Fica vermelho e é assim que instalam esse anel. Temos uma solução específica para bombas nucleares, um anel protetor para bombas de recirculação. Esta é uma aplicação marítima, onde usavam escovas de carbono, veja, e também em anéis coletores. Aqui vê-se descarga elétrica em aplicação VFD, por isso agora usam o anel Aegis. Não há manutenção, praticamente nada comparado às escovas de carbono.
Aqui temos uma aplicação de mineração de 2,2 megawatts. Primeiro usaram escovas de carbono e depois de um tempo viram que no início tinham 3,3 VIL pico a pico, mas após 2 meses chegaram a 13,6 VIL pico a pico. Então eles viram que não era eficiente nesta aplicação. Notaram que houve episódios de canelura após 28 dias. Veja como os rolamentos têm caneluras. E a graxa ficou queimada e preta. Dá para ver isso na foto. Então, eles finalmente instalaram o anel. Optaram pelo Pro Ring com anéis O em ambos os lados. Primeiro você limpa o eixo. Precisa limpar o eixo até o metal ficar exposto. Precisa ter resistência menor que 2 ohms para instalar o anel Aegis. Você aplica o que chamamos de CS, é nosso revestimento de prata coloidal para melhorar a condutividade e prevenir corrosão. Tem a cinta de aterramento de alta frequência aqui. E sim, quando você usa os Pro Rings da Aegis, é assim que fica no final. Tem CS015 aqui, que melhora a condutividade. É sempre oferecido gratuitamente com cada Pro Ring, e você vê como é instalado lá, e nós baixamos o... Lembre-se, com as escovas de bloco de carbono no início, estávamos em torno de 3. Com o Aegis temos apenas cerca de 1 volt pico a pico, o que é muito bom. Lembre-se, 2 megawatts, então um pouco abaixo de 10 está ok. 1 volt é realmente bom. Hassan? Sim, tem uma pergunta. Sim. Em que condições você acha que uma oficina deve fazer medições de tensão do eixo? Bem, oficinas frequentemente consertam motores, bombas, compressores, em aplicações de alimentos e bebidas, energia geotérmica e assim por diante. Quando eles veem, primeiro, um motor trocando rolamentos com muita frequência pode indicar um problema, com graxa preta e queimada ao substituir. Veja se você observa esse fenômeno. E se o cliente disser, olha, sinto que estou trocando rolamentos demais. Isso está me custando muito dinheiro. Acha que tem algo que não identificamos antes? Você pode ajudar fazendo uma medição de tensão do eixo. Sempre que tiver um VFD, lembre-se que esse fenômeno pode ocorrer. Esse é o primeiro ponto. O segundo é para média e alta tensão, com motores de 300 a 500 kW. Mesmo sem VFD, faça uma medição de tensão do eixo. Se você notar que há, frequentemente, ok, e uma troca frequente dos rolamentos, investigue. Pode haver algum problema ali. E isso é algo que já fizemos no sul da França. Posso te mostrar esse carbo. Se tiver um momento sobre este projeto no sul, eu acho que é sim, acho que sim. No sul da França temos uma bomba de 920 kW sem VFD. Não havia VFD. Eles fazem PVC e olhe para a bomba. É uma bomba de 920 kW. Veja os rolamentos aqui. Tá vendo? Aqui dá para ver sinais de congelamento, mas sem VFD. Pensei, podemos medir a tensão do eixo. Talvez haja algo. Pelo que vimos, vou mostrar o relatório que fiz, que destaca algo interessante. Temos um motor de 920 kW, rolamentos normais, não isolados e uma bomba de 6 metros de comprimento. Os rolamentos falhavam, crítico para eles. Tem 4 motores, não podem parar. Certo? Isso medimos ao colocar nossa sonda aqui. Dá para ver uma descarga de 8 a 11 volts pico a pico. Tá vendo? Quando usamos o simulador, cai para milivolts. Posso até mostrar uma foto, o vídeo, se quiser. Olha só. Vê aqui? Coloquei, vou tentar colocar aqui, tá vendo? Aqui está a voltagem. Quando colocar o simulador, vai ver a queda. Tá vendo? Tá caindo a voltagem. Vou tirar o simulador e veja a voltagem subindo de novo.
Hassan, ao colocar o simulador, você está aterrando o sistema. Exatamente, correto. Com as fibras, tá vendo? Não é o anel todo, só uma parte para mostrar como funciona. Tá vendo? Só uma partezinha do anel. Só para mostrar. Olha, agora temos o aplicativo. Eu estava presente quando um colega testava um motor e descobriu que não estava aterrado corretamente, pois ao conectar a sonda ao terra, nada acontecia. Sim, é crucial limpar o eixo antes de medir a tensão e achar o terra certo para ter baixa resistência, pois o aterramento deve ser bem escolhido. Isso é vital, pois qualquer solução de aterramento do eixo não funciona sem um bom aterramento. Primeiro, aconselho identificar um bom aterramento e direcionar toda essa alta frequência para ele. Se o aterramento não for bom, nada que você fizer terá sucesso, na minha opinião. Então, isso é importante. Você está certo sobre isso, Carlos. Alô? Sim? Sim? Alô? Desculpe. Você pode estimar a duração esperada desse tipo de anel? Com os engenheiros, avaliamos e estimamos que esse anel dure mais de 200 mil horas. Então, ele ultrapassa a vida útil do motor. Certo. Temos alguns testes aqui que posso mostrar, só para te dar uma ideia. Há um teste de impacto feito há alguns anos aqui. Estamos falando de 2011, eu acho, se não me engano. Não, 2006, desculpe, 2006. Então foi bem no início. E eles fizeram um teste com dois motores, entende? Aqui tem o motor B com a Aegis e o motor D sem o anel Aegis, certo? Com a Aegis passou 10 mil horas e o motor D parou, fez barulho e falhou em 4.350 horas. É um teste que fizemos porque também estamos no ramo de veículos elétricos. Então precisamos ter dados muito precisos e exatos. Após 10 mil horas, nosso anel mantém o motor funcionando em plena condição.